Olá, Everton. Boa noite. Boa tarde, né? São 5 horas da tarde aí no Brasil. Como é que está? Boa tarde, Felipe. Aqui tá friozinho aqui em Blumenau, Santa Catarina, Aham. mas aqui é um lugar de calor humano muito grande aqui. O Vale Europeu aqui é show de bola. Certo, tá certo. Então, hoje eu estou aqui com o Everton Carl, certo? Jackson Carl. E Calma. ele é coach de líderes, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu vou botar aqui para todo mundo poder acompanhar, né? Que é sobre liderança. E dentro da liderança, a dificuldade que alguns podem estar tendo sobre o que é liderar, né? Agora, essa pessoa, você pode estar tendo o seu time e, e vivenciando, né, determinadas dificuldades que são comuns, né, dentro de uma organização, né? A gente está trabalhando com pessoas, então trabalhando com pessoas é algo complexo, porém muito interessante, né, Everton? E o que acontece é que a gente gostaria de tratar aqui três importantes fatores, né? Três importantes elementos que talvez possam estar sendo negligenciados, né? Não de uma forma proposital. Acredito que nunca a gente vai fazer algo pensando no pior contra nós mesmos, né? Mas a gente acaba por uma necessidade ou outra, experiência, ou maturidade profissional ou não, enfim, falta, né? A gente pode acabar pisando um pouco na bola, esquecendo de alguns elementos que a gente vai colocar aqui. Meu nome é Felipe Truzedal, eu tenho o perfil do Formiga Poderosa no Instagram e eu trabalho muito as questões das habilidades pessoais, desenvolvimento pessoal, né, para que a gente conheça a si próprio, né, a nós mesmos e a gente consiga, vamos dizer assim, é, poder potencializar tudo aquilo que a gente pode oferecer de melhor, tá certo? Everton, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, tá? Umas palavras sobre você e o que você faz, para a gente poder dar início a esse papo interessante, que certamente vai ser interessante. Show de bola. Muito bom sempre, Felipe, poder falar nesse assunto liderança. Eu trabalho com desenvolvimento de equipes de lideranças há 25 anos. Comecei a minha formação, a minha convivência com equipes no Exército, fui sargento do Exército, ainda no Exército tive a oportunidade de fazer uma formação com bombeiro, formações com a SWAT, a Polícia Norte-Americana, tudo isso envolvendo o espírito de corpo, a dependência do outro para que resultados fossem gerados, isso com muita constância. Eu pedi baixa do Exército para trabalhar com desenvolvimento de líderes, mas eu entendi que aquele método que eu usava autoritário e autocrático estava muito errado, é, Hum. muito engessado. Eu não conseguia tirar o melhor de cada indivíduo, de cada colaborador. Então eu busquei desenvolver o lado mais humano do Uhum. profissional, formação em gestão de recursos humanos, pós-graduação em gestão de pessoas, MBA em coaching. O coaching foi uma bênção na minha vida, onde eu tive ferramentas, entendi a respeitar o outro, conhecendo o perfil do outro, conhecendo melhor o meu perfil também, e isso fez uma grande diferença na minha vida. Enquanto diz ali sobre potencializar, é muito legal a gente poder trazer esse lado do desenvolver inicialmente, antes de falar em liderança de equipes, falar da autoliderança, né? O quanto eu me conheço, autoconhecimento, autorresponsabilidade, autodisciplina, a partir daí sim, a gente começa a se qualificar para tomar a frente de um grupo e direcionar esse grupo para o melhor caminho para resultados, né? Com certeza, Everton, muito boas essas palavras. Eu queria acrescentar aqui que eu já possuo é, em torno de 25 anos no ambiente de vendas corporativo e eu atuei já em mais de 20 países, realizando apresentações, liderando diversos projetos em diversas áreas e foi uma experiência muito, né, muito interessante. E o aspecto multicultural também, que também é um outro elemento, é uma outra camada desafiadora. E hoje a gente vai conversar aqui, então, sobre liderança, mais especificamente sobre dificuldades, possíveis dificuldades que você pode estar enfrentando nesse momento com o seu time, né, nessa posição que você agora se encontra ou que muitos, né, gostariam de estar. Enfim,
que são dificuldades que a gente vai tratar aqui. O primeiro ponto, né, é entender o que faz um líder de equipe. Everton, na minha visão, na minha experiência, eu entendo que um líder de equipe, ele dentro de uma corporação, né, mesmo que seja numa empresa pequena, por exemplo, um empreendedor que esteja trabalhando com alguns colaboradores, né, ali com recursos escassos de tempo e financeiros, ele é um agregador, né? Ele é um símbolo que agrega, que ele é a ponte, vamos dizer assim, entre diferentes valores dos colaboradores, né? Onde ele acaba normalizando, né? Através da propagação da cultura, da forma de trabalhar, enfim, a comunicação, né? E como os valores são vividos dentro de um time, tá? Em corporações maiores, eu acredito que, na minha visão, de que os líderes eles são praticamente embaixadores daquilo que é a mensagem, né, o propósito da empresa, né, os valores da empresa. Muitas empresas elas promovem, né, esses valores com aqueles famosos cartazes pelos corredores da empresa. Aquilo não é à toa, porque com muitas pessoas os valores podem perder um pouco o seu valor, né? Ou, vamos dizer assim, não serem completamente observados e praticados, né? Até porque cada um tem o seu, cada um foi educado de uma forma diferente, cada um ganhou uma visão diferente sobre a mesma coisa, mesmo que haja um senso comum, né, dentro de uma sociedade, de um grupo de pessoas, tá certo? Everton, o que faz um líder de equipe? Cara, muito legal, Felipe, muito legal esse assunto. Vai dar muito pano para manga essa live aí. Então, a gente gosta muito quando a gente começa a falar de equipe, falar a metáfora da bicicleta, né? A gestão de uma empresa, ela tem a missão do rodado traseiro da bicicleta, de gerar velocidade, de gerar equilíbrio, de fazer o negócio acontecer, de fazer o negócio andar. Quando essa energia for gerada, ela passa a comando do tal líder, da liderança, para que ele sim tenha essa missão de direcionar as forças, de canalizar, de direcionar essa energia gerada pela gestão. Ele tem a missão, arquiteto construtor. Ele pega as estratégias que a gestão faz, as estratégias de mercado, ele entende, ele deixa que os estrategistas, os gestores estudem o mercado e passem para ele. A partir desse momento, ele passa a ser o construtor. Ele pega essas informações, essas estratégias e começa a colocar tijolinho sobre tijolinho. E esses tijolinhos, eles são em forma de treinamentos, em forma de feedback, em forma de conversas frequentes, em forma de correções, né? E várias metodologias ágeis que hoje, graças a Deus, vem se falando cada vez mais sobre isso, essa atenção voltada sobre a conexão líder-equipe. Deixa de ser aquele líder de cadeira, aquele líder de mesa, de escritório, ele passa a ser um líder atuante, um líder desenvolvedor, um líder presente. A gente fala muito isso nos nossos treinamentos presenciais, que a tua equipe não quer as tuas certificações, as tuas formações. A tua equipe quer a tua presença, a tua orientação. Ela quer esse suporte emocional, esse suporte técnico do líder. O líder hoje, ele é esse embaixador, como diz o Felipe, e ele é um construtor da coesão, construtor do engajamento. Ele é que faz as conexões acontecerem para que a gente possa, sim, gerar resultado, sempre priorizando a saúde desse profissional, para que ele não tenha um desgaste físico e emocional, a saúde da relação líder-colaborador e, lógico, a saúde da organização, que sem hipocrisia a empresa quer resultados através dessas relações, né? Sim, sim. Não, muito bem explicado. Eu vejo também por aí que realmente um líder ele, ele é uma fonte de exemplo, né? Ele é uma fonte de exemplo porque há uma posição hierárquica, né? Há uma hierarquia, né? Exato. Eu acho que ele deve, vamos dizer assim, um líder realmente, além disso, entender realmente essa posição hierárquica, né? Entender
que ele é um representante, ele é um elemento de exemplo, né, de referência dentro do time. Eu acho que a gente talvez não precise entrar aqui na micro ou macro gerência, né? Que muitos podem estar atuando, aqueles líderes mais controladores, aqueles que se preocupam somente pelo resultado, né? Pela entrega em si. Enfim, há diversas personalidades, isso não há aqui o certo e errado, porque depende muito da atividade, né? Depende muito do que está se por, como o time realmente funciona, como é que é a cultura, os valores, o que foi acertado, né? A forma de trabalho, eu acho que acho que isso é muito importante. Então, é isso. A gente entende agora o que, que é um líder, né? O que, que um líder faz, e a gente tem o nosso segundo ponto, né? Que é uma continuação do que a gente já está falando, que eu acho que é um tema, muitas vezes a gente não fala muito do que ele faz, mas a gente já se concentra mais no que a gente espera de um líder, né? Então, aqui vem logo o segundo ponto, que é a importância dos líderes, né, ou líderes de equipes para uma organização. Organização aqui, eu queria lembrar que é uma organização é algo abstrato, né? É uma organização de pessoas, né? Ela não precisa necessariamente ser uma grande corporação de 10, 20, 30 mil funcionários, né? Uma organização onde pessoas, enfim, trabalham em conjunto, certo? Objetivando o sucesso daquela microempresa, né? Ou o sucesso do time, sempre visando, obviamente, né? O sucesso da corporação como um todo, mas o líder ele realmente está presente em qualquer tipo de organização, em qualquer tamanho, desde um pequeno escritório que acabou de ser criado, onde alguém é o que traz a ideia do negócio, aquele que está trazendo a execução à frente daquele pequeno negócio, ou um gerente de projeto numa grande corporação, enfim, entre outros posições, a gente tem vários nomes, né? Líder de time, gerente, diretor, enfim, o nome não importa. É líder 1, líder 2, líder 3, são pessoas que lideram, ou seja, elas sempre vão propagar valores, né? E a importância eu acho que a maior importância é agregar, né? É agregar e trazer que o time funcione como time, ao mesmo tempo que os indivíduos, né, as pessoas que estão trabalhando ali no time, elas ainda consigam ser vistas como indivíduos, né? Porque sim, tudo pela empresa, tudo pelo time, mas além do time que tem as suas necessidades, né? O líder também, a empresa, o indivíduo, ele também tem os seus sentimentos, tem as suas expectativas, necessidades, e esse equilíbrio, né, trabalhar dentro dessa harmonia é um papel importante, gerenciar essa harmonia e atuar quando for preciso, porque é um sistema que pode a qualquer momento entrar em desequilíbrio, né? E novamente a gente está falando aqui de pessoas, né? A nossa cabeça, a atitude é uma caixinha preta. O gerente, o líder, não sabe o que acontece na vida privada, né, de todos, de cada um deles. Então, são impulsos, né, tanto positivos para o time ou negativos que podem acontecer e que podem realmente trazer, de alguma forma, um desequilíbrio momentâneo, que seja momentâneo, e muitas vezes há atuação, há necessidade da atuação daquele líder para que volte, né, que traga novamente a harmonia e que se aprenda, né, com aquela alteração que teve, enfim, com aquela mudança que houve no time, seja lá qual ela tenha sido, tá bom? Então, essa é a minha visão, minha experiência, e eu gostaria de perguntar para você, Everton, como é que você vê a importância do líder, né, com os casos que você já tem visto, com a sua experiência, como é que você tem visto, como é que você vê a importância do líder nas empresas, seja lá o tamanho que elas tenham?
A gente costuma dizer liderança fraca, equipe fraca. Líderes medíocres, equipes medíocres. O líder, ele é um síndico de um vulcão de emoções em constante erupção, o que o Felipe acabou de falar agora. Então, a priori, o líder tem a missão de fazer a gestão emocional da sua equipe, aí, harmonizar, manter as relações interpessoais, não só relações pessoais, eu com o outro, fazer esses outros, simpatizando ou não, gerar resultados, conviver dia a dia, aprender a conviver dentro de uma rotina para resultados. Processos conectados gerando resultados, operações paralelas gerando resultados. Então, além de harmonizar o grupo para gerar resultado, é preciso que ele desenvolva essa equipe. É preciso que ele tenha o foco, a sensibilidade de ver quais os pontos sensíveis aonde esse meu colaborador, onde esse meu liderado está pecando, onde ele está falhando, o que falta ser desenvolvido, que curso falta fazer, que habilidade falta desenvolver, para que a gente tenha um grupo mais coeso. A gente costuma brincar que o pessoal, quando pede treinamento de equipe, pede muito: Everton, consegue dar um treinamento de alta performance para minha equipe? Consigo. E vai dar resultado, Everton? Não. Mas como não, Everton? Primeiro, a gente precisa levar o dial, a frequência de cada colaborador. Quando todos tiverem um despertar de consciência, entendendo qual é a minha missão como indivíduo e qual o impacto da minha missão perante a equipe, perante a empresa, a gente está começando a falar em performance acima da média. Quando a grande maioria tiver esse entendimento, esse despertar de consciência, a gente pode começar a tratar de uma equipe de alta performance. Uma das missões desse líder hoje é a tal motivação. E por muito tempo, né, um tempo mais retrógrado, entendia-se que motivação era muito conectado com remuneração. Eu vou dar um bônus, eu vou dar um aumento salarial, eu vou dar uma cesta básica, eu vou dar um benefício, eu vou sei lá o quê. Então, pesquisas revelam que remuneração está em quinto nas prioridades do colaborador hoje. E número 1 no ranking está reconhecimento. Enquanto nós, líderes, hoje viemos abastecendo o banco emocional, o banco de elogios, o banco de reconhecimento da nossa equipe. Com muita frequência passar daquele tapinha nas costas e parabéns, incrível. Resultado show de bola. Entrega no tempo, a qualidade, o layout está fantástico. Com que frequência? Nós viemos sendo humildes ao ponto de, quando não sabemos, pegar aquele colaborador mais antigo do grupo, mais antigo da equipe, que já passou por várias vezes esse problema, dizer: João, orienta a gente aqui como a gente faz nesse momento. Nos 20 anos que tu tem de empresa, esse problema já aconteceu, e permite, possibilita que o colaborador mais experiente faça parte, pertença ao desenvolvimento da equipe. Isso gera confiança, gera segurança, aumenta ainda mais o engajamento. Engajamento nada mais é do que eu saber o que eu estou sendo pago para fazer. Sim. Estou sendo pago para fazer. Quando o pessoal fala de engajamento, que também é uma missão do líder engajar, é o tal do vestir a camisa, né? Mas o colaborador só veste a camisa que serve. Tem empresa que não tem camisa que serve no colaborador. A empresa não tem um bom clima organizacional, a cultura é toda falha, a empresa, os empresários, os fundadores nem sabem que cultura é, qual é o nosso padrão, quais são os nossos fundamentos, quais são os nossos valores. A empresa é uma bagunça. Que camisa eu vou vestir? Everton, mas tu não veste a camisa. Meu Deus, qual é a camisa que eu devo vestir no meio dessa bagunça? Então tá aí a missão do novo líder, de sim priorizar a cultura organizacional, estabelecer rotinas de desenvolvimento, rotina de comunicação, e que isso sim fomente o elo, a conexão, a estabilidade da equipe, para que a gente possa, com muita consciência e com muita maturidade, desenvolver equipes cada vez mais saudáveis e prósperas, né, Felipe? Principalmente Sim, isso. sim, sim. Eu acho que é fundamental o que você falou, porque eu acho que precisamos de menos chefes, precisamos de mais líderes, né? Eu acho que isso é um ponto importante, porque ser chefe eu acho que é uma coisa do passado, né? E talvez, enfim, precisamos de mais líderes.
eu acho que o que você falou realmente é importante. O que eu gostei também foi em relação às camisas, né? A gente só veste aquelas camisas que dão na gente. Ao mesmo tempo, Everton, queria trazer um contraponto, tá? No que você acabou de explicar, que o colaborador, né? Eu também acredito que ele também precisa entender a importância do líder, né? Porque muitas vezes o líder, dependendo da organização onde ele se encontra, ele também é liderado, né? A depender, na maioria dos casos é assim, né? Então ele também tem as suas próprias necessidades, certo? Como também como um colaborador. Além disso, ele tem uma responsabilidade a mais, claro, que é também liderar pessoas, né? Desenvolver pessoas, enfim, a gente já comentou aqui que um líder, o que realmente um líder faz. Mas é entender também, né? O líder, claro, ele tem as suas responsabilidades. A gente aqui a gente está falando do líder, mas eu acredito que o colaborador é importante também que ele tente experimentar, procure ser mais assertivo quando escolher as camisas, Sim, isso é importante. né? Porque muitas vezes a gente, digo, colaboradores podem estar almejando determinadas posições que ou eles não são, na verdade, ainda maduros o suficiente para determinadas funções, né? E podem acabar exigindo muito de um posicionamento, até por questões de proteção e segurança, nem que seja por uma determinada fase do seu líder, mas também isso pode ser uma questão, né, do colaborador naquele momento de uma falsa avaliação e acabou se lançando para uma posição que acabou sendo escolhido, né, e assim pode também criar um conflito com o seu líder, né. Bom, isso é só uma observação para a gente não colocar o líder sempre sempre na guilhotina. Na guilhotina. É. Né? Então eu acho que é importante a gente também trazer eu acho que né, a moeda tem dois lados, certo? É, então acho que essa é a importância mesmo, né? Que a gente tratou aqui do líder, é, de transmitir valores, de olhar para os indivíduos como indivíduos, né? Olhar também para o grupo, objetivo do grupo, valores, necessidades do grupo e entender, né, que ele, como liderado, tem as suas próprias necessidades, que são necessidades universais, certo? Necessidades, elas são diferentes de valores, né? Necessidades humanas universais, elas estão aí presentes em qualquer cultura, pertencem à nossa raça, né? Elas são preenchidas, né, de formas diferentes, né, e com quantidades e intensidades diferentes. Então, isso é importante que, que, o, que o líder tenha esse olhar. Algum comentário? Senão a gente Nossa, passaria para o um próximo complemento tópico, fantástico aí, Felipe. que seriam os erros, né, que um líder de equipe deve evitar. A gente já falou muito aqui o que um líder deve fazer, mas o que será que o líder não deve fazer, né? Claro, a gente poderia dizer que seria tudo ao contrário, né, do que ele deveria fazer, mas muitas vezes há pontos que, por mais que sejam conhecidos, eles podem estar sendo negligenciados. E eles muitas vezes estão conectados com necessidades bem básicas, né? Por exemplo, a própria segurança, por também ser muitas vezes o líder, um liderado, né? Dentro ele ter o seu próprio gerente. Vou tomar um golinho de água aqui. E então vamos começar. A gente listou aqui três, tá? Três dos principais. É claro que pode acontecer outros casos em que outros elementos, vamos dizer assim, atitudes de um líder devem ser são mais sensíveis, né? São mais importantes. Mas de qualquer forma, aqui vamos lá, né? A primeira seria a questão da comunicação. Bom, comunicação é um elemento muito abrangente, né? É muito abrangente o elemento comunicação,
porque a gente colocou aqui se comunicar muito pouco com o time, mas mais do que a quantidade é a qualidade, né? Na verdade. Então, eu acho que a comunicação de um líder para o colaborador, ela tem que ser o mais assertiva possível, né? Porque muitas vezes o colaborador ele está precisando de uma direção, de uma certeza, uma segurança, né? E é importante que dentro do processo de comunicação o líder tenha esse olhar um pouco mais além dos objetivos do grupo, né? Porque ele precisa dos elementos que compõem aquele grupo para chegar aos seus objetivos, né? Principalmente, por exemplo, numa equipe de vendas, não adianta, né? Vai ser muito difícil você simplesmente pensar em objetivos de venda e todos eles têm suas aspirações e com um vendedor desanimado ele acaba não vendendo, né? Ele acaba não chegando aos objetivos principais. Então, a comunicação, né? Muitas vezes, muitos líderes podem estar basicamente esperando que a comunicação parta do seu colaborador, né? Que quem tem problema é que fale, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma coisa que deve ser evitada realmente, ao meu ver, porque muitas vezes o colaborador não vai falar com você por medo, por exemplo, receios de interpretações, receios de avaliações, receios que engatilhem um pensamento, enfim. Né? Então, isso é importante que haja essa sensibilidade, ao meu ver. Everton, como é que você vê essa questão da comunicação? Talvez incluir aqui a questão não só da quantidade, mas também da qualidade. Acho que seria importante a gente frisar essa parte também. Sensacional, Felipe. Eu acredito muito no aprendizado e no desenvolvimento pela interação. Eu acredito que quando criança, quanto mais a gente instigou os nossos filhos a falarem, quanto mais presente a gente esteve, papai, papai, mamãe, mamãe, o nosso filho aprendeu a falar. Assim, a equipe, ela aprender a se comunicar com mais naturalidade, com mais transparência, com mais clareza, a gente tem que instigar cada vez mais, isso estando presente. Para o desenvolvimento e o aprendizado, para os nossos filhos andarem, a gente teve que dar o dedinho várias vezes, várias horas de treinamento ali, para que eles fossem caminhando, caindo, até a gente soltar a mãozinha e eles andarem sozinhos. Isso Sim. foi o poder da interação. O quanto envolvido nós estávamos, nós pais, nós líderes, essa autoliderança, essa liderança domiciliar aqui, o quanto nós estávamos envolvidos para que esse processo do aprender a andar acontecesse, né? Assim é dentro da empresa. Foi muito assertivo ali, Felipe, quando tu falou sobre a comunicação assertiva, mas para comunicar de forma certa, de forma correta, eu tenho que conhecer o outro. Se eu não conheço o Felipe, eu não sei que frase, que contexto eu devo trazer para falar com ele. Por isso que hoje a gente implora para as lideranças em treinamento que eles conheçam, no mínimo, o perfil representacional do seu colaborador. O meu colaborador ele é mais auditivo, visual, sinestésico. Primeiro contato eu tenho com ele? Levar por escrito, levar um desenho, trazer para fazer junto. Cada colaborador tem um canal de aprendizado. Verdade. Análise de perfil comportamental. Esse é mais executor, esse é mais estratégico, esse analisa um pouco mais, esse tem um lado emotivo muito forte, o que é mais executor, eu digo, meu queridão, vai lá e pega isso para mim. O cara já baixou a cabeça, foi lá e trouxe. O mais emotivo, nossa, que grosso o jeito que ele fala. Quer dizer, Felipe, por favor, por gentileza, quando tu tiver um tempinho, tu pega aquele equipamento lá e traz para mim. Então, ter esse cuidado, essa sensibilidade no trato com a tua equipe. Por muito tempo se disse que comunicação assertiva é falar o que tem que ser dito, quando tem que ser dito, como tem que ser dito. Sim. Então, existe um cuidado muito grande aqui, falar o que tem que ser dito, tem várias técnicas de feedback, né, para você conseguir moldar o que deve ser dito. Quando tem que ser dito, às vezes os ânimos estão tão aflorados
se eu chamar a atenção do Felipe nesse momento, nós podemos trocar ofensas e, quiçá, ir a vias de fato e ir para o tapa, né? Nesse momento de tão alterado que a gente é. Então, eu permito uma boa noite de sono. Felipe, eu não vou discutir contigo agora, porque tu está um pouco alterado, mas amanhã de manhã, logo depois do café, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai conversar sobre isso. Achar o momento certo. Mas como eu sei o momento certo? Conhecendo a fundo, na essência, o seu colaborador, quem está do teu lado fazendo o negócio acontecer todos os dias. O líder, ele, na minha visão, tá, Felipe? Ele sofre uma pressão moderada constante. Principalmente nas formações que a gente fez com a SWAT, a gente aprendia a trabalhar o tempo todo sobre pressão. Às vezes baixa pressão, às vezes moderada, às vezes uma pressão muito grande. Sim. Mas o líder, ele tem que ter uma agenda ativa para que ele entenda que quando ele não está em desenvolvimento ou desenvolvendo alguém, ele tem esse tempinho para esse feedback de audição ativa, assim, chamar o colaborador. E aí, Felipe, como é que tá, meu queridão? Como é que tá a tua esposa, que estava mal semana passada? O teu pai, o teu filho, como é que foi aquela prova de matemática que ele teve semana passada? Se inteirar, entender, mostrar a importância que o outro tem na minha vida como líder todos os dias. O quanto é importante o meu colaborador se sentir importante e o quanto a necessidade dos líderes demonstrarem com mais frequência essa importância que o colaborador tem para o time e para a empresa como um todo. Não, muito bem dito. Eu acho que uma palavra que a gente que pode resumir o que você falou é conexão, né? É conexão, porque você mencionou o tipo de canal, né? Sabe aquelas perguntinhas? O que, como, quando, aonde, né? Então, realmente monitorar, né, pensar nesses elementos para que você crie o melhor canal de comunicação. Se você se comunica muito pouco, né, você não vai criar esse canal constante, vai se tornar muito fraco, você vai realmente se afastar dos seus colaboradores. Isso E pode gerar. desculpa te interromper, Felipe, quando o líder dá essa desculpa de que eu não tenho tempo, essa ausência de conexão vai distanciando ainda mais o seu colaborador. Sim, sim. O colaborador, ele não se sente pertencer, ele não se sente engajado, ele não se sente motivado, porque a nossa liderança não dá bola para a gente. Sim. Então, tá aí adequar esse tempo dentro da agenda para fazer essas conexões com mais frequência, né? Acho que uma dica importante, né? A gente pode apresentar os erros, mas talvez dicas, né, importantes que seriam fundamentais aqui para os líderes, por exemplo, marcar, né, no calendário reuniões semanais, por exemplo, de 15 minutos. Acho que 15 minutos já é muito importante, porque você tem uma reunião, um encontro com seu colaborador, nem que seja através de uma plataforma, né, de videoconferência, Sim. porque é importante que você consiga também apoiadores, né? Então, os seus colaboradores, eles são apoiadores, né? São apoiadores daquilo que você propaga, né? Porque o que você propaga, que não é somente os valores da empresa, mas como eles devem ser vividos. Então, eles devem apoiar isso para que não haja conflito de interesses também, né? Não haja turbulência na relação colaborador-colaborador, uma comunicação fraca de cima, que você está lá justamente para fazer a união, né, de todos esses elementos que vão influenciar a atitude o comportamento do seu colaborador. Você está lá como ponto de união para que haja, né, uma normalização, né, full duplex, tanto numa direção quanto a outra. Sim. E isso é importante, que haja aquele símbolo, não, mas o meu chefe falou que é assim, não, então antes do camarada, de repente, né, ele escreveu uma mensagem um pouco mais grossa para outro colaborador, ele vai pensar nos valores, né, e assim você vai resolver menos pepino, menos problema, né, além disso. Então, acho que... É legal tu falar de resolver pepino, vou aproveitar, deixa aqui agora, Felipe. Quando tu falou ali, quanto mais intensa a conexão,
mais é favorável de que liderados se tornem aliados. Hum, Liderados se tornem aliados. Por isso que é importante gerar esse ciclo de conexão, isso fazer parte da cultura, metodologia simples. Hoje, o método Scrum, Speed, que são reuniões diárias, como tu falou, todo dia, na frente da equipe, de pé de 10 a 15 minutos, o que fizemos ontem, qual a pretensão para hoje, quais foram as dificuldades que tivemos, todo dia o time colocando às claras o que deu certo e quais foram as dificuldades, a gente sanando as dificuldades pontualmente e no momento certo, para que isso não vá gerando conflitos futuros, né? A gente deixa isso e criando essa bola de neve, a gente não conseguir desatar esse nó. Então, essa conexão diária, frequente, possibilita a gente de resolver problemas oportunos. E legal falar sobre resolvedor de problemas e conflitos, Felipe. A gente tem uma teoria hoje que quanto mais o líder conhecer os processos e quanto mais ele conhecer a equipe, o time, os colaboradores, os aliados, mais facilidade ele tem de resolver problemas. sim. Porque quando eu conheço bem, sei que o Felipe não seria capaz de cometer esse erro, sei que o Felipe é um cara de um caráter incrível, não causaria esse conflito, não abriria essa fofoca. Quando eu conheço muito bem o meu colaborador e conheço os processos, eu consigo filtrar e entender com mais facilidade aonde está o foco de cada problema. Mas isso, lógico, exige um pouco de dedicação por parte da É, liderança, né? você falou uma palavrinha que eu acho que ela é muito praticada dentro de times de colaboradores, que é a fofoca, Fofoca, né? A fofoca ela é uma praga. praga. É uma praga, porque a primeira fofoca que existe, quanto é que ele ganha? Ele merece isso mesmo? Ele Sim, chegou lá como? Né? Então, a comunicação ativa, né, ela vai fazer com que determinadas perguntas nem aconteçam. E ela vai evitar, inclusive, a fofoca entre colaboradores, né, que é talvez a maior praga. sim. Né? É como se fosse uma traça. É. É uma Vai ervadaninha, né? comendo. É uma Quando ervadaninha. você abre o armário e tá cheio de buraco. É por isso que é importante, Felipe, o líder estar muito conectado à cultura da empresa. Onde na primeira deixa de fofoca, de boato, ele chamar esse colaborador, esse combatente e dizer: meu queridão, meu lindão, não faz parte da nossa cultura fofoca. Tu é um ótimo profissional, as tuas habilidades, teu resultado é incrível, só que não faz parte da nossa cultura disseminar fofoca. Então, eu te peço com muito carinho que tu pare por aqui, né? Essa prática, porque não faz parte da nossa cultura. A gente não permite isso aqui dentro. Acordos É, e permissões, eu acho que é incrível, assim, a gente já estabelecer isso logo no início. com certeza. Vamos para o segundo ponto? Segundo ponto aqui, dentro dos erros que a gente estava listando, que a gente listou, quer dizer, seria acomodar, né, aquele líder que se acomoda é, sobre as suas próprias competências, né? O que é que acontece? Muitas vezes esse passo de ter chegado à liderança, né, de um grupo de pessoas, eu diria que poderia gerar uma certa acomodação, né? Porque muitas vezes isso é visto como status, né? E a gente pode cair naquele pecado capital da é, talvez a preguiça, enfim, de você, da acomodação, como se fosse um luxo agora você, né? A luxúria, você está agora como chefe, líder, enfim, e você acaba imaginando que aquilo é o máximo de você ter conseguido, né, ter conseguido alcançar. E eu acho que isso é uma armadilha, é uma armadilha realmente, né? É uma falsa impressão, porque o sábio é aquele que constantemente está aprendendo, né? Então, acredito que a posição de liderança, ela mais do que liderança, ela é uma posição de responsabilidade, né, maior, porque você está ali dando exemplos de como prosseguir. Você deu um passo a mais
Você virou o capítulo do 30 para o 31. Os seus colaboradores estão no 25. Você quer que eles entendam que quando eles chegarem no 31 é para parar? Né? É parar de ser curioso, é parar de correr através de novos conhecimentos. E isso também é uma praga, porque isso transmite. Isso transmite porque um líder preguiçoso, né, vou chamar aqui de preguiçoso ou de acomodado, isso, isso transmite para aqueles que estão à sua volta. Né? Então, e como você, líder, começa a se acomodar, a chance dos seus colaboradores também se acomodarem é grande. Porque você vai transmitir uma situação, dentro de uma vida corporativa, a gente entende que há, muitas vezes, uma certa insegurança, de repente uma mudança de gerência lá em cima, será que meu time vai manter ou não? E se você tem aquele comportamento acomodado, duas questões são importantes. Você pode causar a falsa impressão de que as pessoas não precisam se esforçar, né, para ter a segurança, né, do emprego, principalmente do emprego que elas têm, né? E a outra questão é que eles podem também não querer se desenvolver como pessoas, né, como colaboradores de excelência. Então, a qualidade do seu time, a grande chance é que ela caia, né? É que ela caia a níveis insatisfatórios e isso pode entrar com um efeito bumerangue, porque você não vai ter mais resultados para mostrar ao seu líder. O líder não pode mais mostrar ao seu líder resultados satisfatórios, né? Então, isso seria a minha visão, Everton. O que você acha da questão da acomodação de um Então, é bem líder? isso mesmo, Felipe. A equipe é espelho da liderança. Então, cada promoção, cada novo patamar é um ciclo novo de aprendizado. As empresas ainda erram muito. Por exemplo, nós temos 50 vendedores em uma loja e o melhor vendedor é promovido a gerente de loja. E não fica claro nem para a loja, nem para esse gerente que as atribuições da gerência, as competências desse novo gerente são diferentes das competências do melhor vendedor. Então, ele deveria, obrigatoriamente, tem uma pergunta muito básica que a gente coloca em treinamento de liderança, a gente pega a função do indivíduo, é gerente, é supervisor, é coordenador, num papelzinho, uma folha de ofício, ele escreve em cima assim, habilidades necessárias para, 2 pontos, coordenador de empresa. Se a gente fosse recrutar agora, a gente pergunta para o coordenador isso, o melhor coordenador que tu imagina, quais as habilidades, quais as competências esse cara deveria ter? Aí o cara enche a folha. Comunicativo, gostar de leitura, curso, desenvolvimento, técnicas no meio digital, saber montar uma Comunicação. apresentação, por exemplo, um monte, enche a folhas. É. Daí a gente pega e vira a folha para ele. É o famoso Robocop, né? O perfeito, aquele soldado perfeito Sim, que sim. vai estar pronto para toda hora. Ele cria um coordenador perfeito na folhinha de ofício ali, É. na mão. Meu queridão, e agora essas competências, quais delas você se identifica? Então, Everton, tem que melhorar um pouco a minha comunicação. Isso aqui. Então, Everton, tem que melhorar um pouco isso. Ai, meu Deus, isso eu não faço nada, Everton. Apresentação de slide eu nem faço. É isso. A agenda, meu Deus, feedback, Everton, faz tempo que a gente não reúne aqui para nada. Então. Ele começa a ter esse espelhamento do que ele não vem fazendo. Ele conseguiu nomear num papel as competências e habilidades necessárias para ser um supervisor de área, um coordenador, um gerente de loja, um líder de equipe, mas ele não se identifica, não é coerente as ações com o contexto que ele criou ali, né? Então, por isso que a gente diz que tem muita coisa para ser desenvolvida nesse novo cargo. Há muito tempo se dizia que configura a competência é o tal do chá, né? O quanto do conhecimento você tem, quais as habilidades, quais as atitudes que você tem em relação à sua profissão, em relação à sua função. E agora agregaram mais um MA, que agora já virou chama. O que te motiva a fazer o que você faz, né? Por que você faz, por que você lidera?
Uhum. Quais os motivos, quais os porquês de você estar na ponta dessa equipe? E o A é o quanto de amorosidade, o quanto de carinho, o quanto de prazer, o quanto de satisfação. A gente pode chegar ao limite de dizer o quanto de amor você tem por essa entrega, por se desenvolver, buscar desenvolver as habilidades que te faltam para ser o líder que você quer ser e o que te falta para estabelecer um plano de desenvolvimento para a tua equipe, para ela render mais, performar mais, gerar mais resultado, criar um clima mais saudável dentro da tua empresa, né? O que te falta como líder, né? Essa Não pergunta é ter legal. medo, né? Não ter medo de ter colaboradores de excelência, né? Isso, meu, putz, Felipe, essa aí a gente bate nessa tecla direto. Líderes medíocres geram equipes medíocres. O líder que ele tem medo de ousar, ele cria equipe cagona, equipe Sim, medrosa, é, equipe sem audácia de gerar sim. novos resultados, tá? Então é isso que tu falou é fantástico, tá? Essa ação, esse comportamento do líder, ele é fundamental para instigar o grupo a fazer também, a equipe a fazer também, né? É uma questão da vibração, né? Existe a lei da atração, muito discutida, muito falada, mas também existe, antes da lei da atração, a lei da vibração, né? Vibração. Porque para você atrair, você tem que ter vibrado uma determinada energia, uma determinada frequência, para que você atraia, então, né, aquilo que a lei da atração diz, que é o que você está repetindo. Aí a gente fala sobre o poder das palavras, enfim, o poder das atitudes, né, do seu pensamento. E se você vibra nessa frequência da acomodação, você vai ressoar, você vai ressonar, vamos dizer assim, na anteninha da preguiça, da acomodação natural de alguns seres humanos, né, de alguns indivíduos, porque a gente tenta, né, aquela famosa questão. Nós tentamos suprir as nossas necessidades com o menor gasto de energia possível. Então, se você propaga, né, algo natural. Se você propaga essa preguiça, você você talvez esteja apertando determinados botões, né, com as pessoas que talvez vão trazer um efeito bumerangue porque você vai ser cobrado. Ou você vai pagar a conta agora ou depois, né? Então, acho que isso é muito importante, a não acomodação, né? Cresça, cresça com seus colaboradores, né? É, eu digo aqui o seguinte: eu aprendo muito com as minhas filhas, né? Eu sou líder da minha casa, vamos dizer assim, né? Junto com a minha esposa e, e aqueles que eu influencio, né? As minhas filhas, eu acabo observando, né? Observando muito e aprendo com comportamento que são comportamentos com um nível menor de consciência, né? Do que a gente tem. E isso ajuda muito a gente relembrar que determinadas atitudes elas podem ser feitas e a gente não precisa realmente da acomodação, né? Existe um livro aqui esqueci de mencionar, eu moro aqui na Alemanha. Existe um livro, não me lembro agora do nome do autor, mas ele tem uma simbologia com um porco-cão. É como se morasse um porco-cão dentro da gente, falando aquela voz. Ah, vai estudar isso aí para quê? Já está recebendo seu salário? Você vai receber 10% de aumento se você ler mais esse livro? Não, você não vai fazer. Então, por que você vai se preocupar com seus colaboradores, né? Eles, se eles quiserem, eles que reclamam. Eles é que estão dependendo de mim, eu sou o chefe, Putz, né? Então entra nesse loop, né? Que é um loop muito perigoso, né? E enfim, essa é o que a gente tem a dizer sobre acomodar-se, né, em suas competências, né? E acredito, espero que não façam. Busque o diferente. Tente fazer algo diferente daquilo que você tem feito, né? Que isso vai exercitar um pouco, né? Mexer um pouco na sua acomodação, né?
Então, temos mais um ponto aqui, que seria o último ponto aqui da nossa live, e que eu acho também bem importante, bem relevante, que é observar. Muitos têm o poder da observação, né? O poder de entender o que está acontecendo, mas muitas vezes eles não. Essas pessoas que muitas vezes estão em posições de liderança, de gerência, enfim, elas acabam não atuando por diversos motivos. Proteção é uma delas, né? Também são liderados, ou por é, é, não ter tempo, não ter dedicado tempo para a gerência das pessoas, né? Para a gerência do time, dos valores, e acabam, por uma falta de organização, não tendo tempo, né, para atuar de forma sem que seja bombeiro, não é para apagar fogo, é para atuar de forma de que tentar visualizar que os problemas, atuar antes dos problemas realmente acontecerem, né? Isso demanda energia, né, Everton? Essa iniciativa de atuar é algo que demanda energia. O que você acha? Bom, vários fatores aí, né, Felipe? Esse é outro tema aí que dá pano para manga também. Então, existem, como a gente falou antes, muitos líderes são nomeados sem preparo, É. ele não sabe como atuar. Por todos esses motivos aí, inclusive esse que tu já falou aí, gestão de tempo, inseguranças, o despreparo emocional e Hum, técnico. Hoje a gente prega que o líder tem que ser um especialista em dar feedback. O feedback, a gente bate nessa tecla com muita força, sabe, Felipe? Na minha opinião, diante dos meus estudos, não existe feedback negativo. O feedback, desde que ele foi criado, é com o intuito de realinhar, devolver para a rota, colocar de volta para o pré-combinado. Então, quando a gente estabeleceu diante de uma reunião, diante da contratação, a gente fez um acordo dizendo que deveria ser feito, e quando a gente vê que não está de acordo, o líder tem que atuar no momento oportuno. Ele já tem que trazer à tona o que está acontecendo, as falhas, as deficiências, as debilidades, e trazer para um feedback no one-on-one. Trazer esse indivíduo para ele colocar de novo esse cara no trilho. Esse trem ele está desencarrilhado, ele traz de novo através de um feedback para poder alinhar o cara. Então, quando ele deixa de atuar, ele vê o que está errado, ele tem essa percepção, que muitos não veem ainda por cima. Mas ele tem essa percepção e não atua, ele está sendo um líder irresponsável. De novo, trazendo para aquele tema das competências, ele está sendo um líder incompetente e irresponsável. Ele não está desenvolvendo uma das competências, que é o realinhamento constante, que é uma prática que deve estar na rotina, no sangue da liderança, o realinhar a equipe com muita constância. É a mesma coisa que o técnico de futebol está fora do campo, pedindo para o zagueiro voltar um pouco mais, porque o time está muito adiantado. Ou dizer para o atacante subir um pouco mais, porque o time está muito recuado. Então, essa é a ação do líder estar sempre alinhando e realinhando. Então, esse observar, notar as falhas, as debilidades e não atuar, na minha concepção, é despreparo, insegurança, irresponsabilidade. Então, esses líderes devem sim ter uma entrega, uma dedicação maior, procurar sim buscar treinamentos, desenvolvimento, buscar essa quebra de paradigmas, quebrar, ver onde está esse medo. Ah, Everton, mas quando o colaborador é muito antigo, eu me sinto intimidado de chamar a atenção dele. Então, falta posicionamento da liderança. O líder entender por que ele está sendo pago. Falta o engajamento do próprio líder, né? Falta o engajamento. Então, esse despertar de consciência, por que eu existo, qual é a minha missão e qual é o impacto da minha missão perante a minha equipe, eu acho que é o fundamento básico para uma boa liderança hoje. com certeza, não, é fundamental. Eu acho que em relação ao feedback, né, esse ponto que você trouxe em relação ao feedback, ele é muito importante. Com certeza ele é muito importante. E tem dois, eu acho que isso é uma via de dois sentidos, né? Porque ao mesmo tempo que você pode ficar dando feedback, é importante que o líder dê os feedbacks, mas também que saiba absorver feedbacks, né? Que feedbacks sejam valorizados de uma forma como um todo e Sim. que dê espaço, né? Não só receba, né, bem, vamos dizer assim, receba o feedback,
mas claro que dê espaço realmente para que feedbacks sejam dados. Até mesmo, às vezes, perguntar o que você acha desse a opinião do colaborador, talvez em relação a um plano que você gostaria de implementar no time. Isso é importante. É como se fosse um censo, né? Um censo que você aplica e você pergunta para que você tome a coragem, né? Quando você tem clareza, se você é uma pessoa insegura, né? De como vai ecoar, né? A sua voz, como é que ela vai vibrar nos seus colaboradores, né? E se vai gerar fofocas, vamos dizer assim. E se você acha que isso vai enfraquecer, eu acho que o caminho é buscar clareza. A clareza do posicionamento de cada um, da visão de cada um, né, da experiência de cada um, porque a gente tem, né, quando a gente trabalha com outras pessoas, a gente acaba as outras pessoas acabam acumulando experiências em estar interagindo com a gente. Muitas vezes a gente não quer saber, mas na verdade é uma informação importante, né? Mas então eu acho isso, que o feedback é algo que no geral deve ser realmente apreciado, né? Ele deve ser vivido dentro de um time. E uma coisa que o feedback nos traz muito, ele é uma ferramenta contra o automatismo, né? Que a gente às vezes pode entrar e criar determinadas crenças porque aquele funcionário, porque é aquele funcionário, sabe aquele cara que sempre é chato? Aquele cara que sempre quer falar um negócio na reunião? A gente pode criar, vamos dizer assim, um estereótipo, né? A gente pode acabar trabalhando com estereótipos em vez de pessoas. Então, eu acho que é importante que a gente deixe que o feedback venha, porque ele traz um elemento muito importante, que eu estava falando contra o automatismo, que é justamente o contraste, né? Que é um feedback muitas vezes que a gente não tinha pensado, ele traz um outro elemento que vai gerar talvez um outro mapa mental, um contraste com o que a gente crê, e isso eleva o nosso nível de consciência e isso gera crescimento, né? Então eu penso dessa forma que isso pode ser uma ferramenta, né, para que o líder ele acredite que o feedback, né, vai gerar uma força, né, um impulsionamento para que ele comece a atuar mais num campo não mais minado, mas na verdade um campo muito claro, né, onde ele sabe onde está pisando. Eu acho que isso algo importante para o colaborador sentir, aqueles que são inseguros, né, para que eles possam estar atuando. Como é que você vê, Everton? Eu acho que vem tudo em conta, Felipe. O líder hoje é um elemento transformador, condutor do desenvolvimento da equipe, mas não tem como ele querer desenvolver o outro, gerar um resultado, se ele não buscar esse autodesenvolvimento, se ele não buscar se conhecer cada vez mais, quais são os seus limites, quais são as suas vulnerabilidades, o que ele tem de muito bom, o que ele se garante muito em fazer. Então, quando ele passa a mapear no que ele é bom, no que ele não é tão bom, ele pode usar da humildade, ele pode usar da sua equipe, da experiência da sua equipe, e junto, assim, com mais leveza, com mais tranquilidade. Para mim é estranho falar sobre isso hoje, Felipe, porque como eu venho de âmbito militar, autocrático, autoritário, eu me permiti mostrar, né, o meu lado vulnerável. Eu entendi o quanto eu preciso do outro para gerar resultado. Eu não, nós, o nós passa a ter poder nesse momento. O outro, as conexões, os relacionamentos, o poder dos relacionamentos, o poder das conexões, como eu me conecto melhor, mais com a minha equipe, de forma mais saudável, de forma mais humana, de forma mais amigável. Essas conexões enganjam. A gente não está falando de remuneração agora, a gente está falando em querer estar. É muito bom estar aqui nessa empresa, é muito bom fazer parte desse time. Mas eu te ofereço tanto. Não, mas aqui é muito bom estar. Se é para estar, eu quero estar aqui. Se é para levantar cedo e vir para algum lugar, eu quero vir para cá. Aqui é bom estar. Mas é missão fundamental. Eu sempre digo para os líderes, parabéns pela decisão de liderar, e bem feito
pelas responsabilidades que você assumiu. Então, parabéns e bem feito, né? Para a liderança hoje, constante desenvolvimento, constante busca. Ah, Everton, mas daí é difícil, daí é chato, né? Sim, a gente não está falando que é fácil e não é um mar de rosas. A liderança não é ideológica, não é uma coisa criadinha assim, toda perfeitinha. Vários percalços durante o caminho. Mas essa é a missão da liderança, buscar essa harmonia da relação e do ambiente através de ferramentas hoje que, graças a Deus, tem demais, né, Felipe? A gente acabou de fazer uma live agora falando sobre temas voltados à liderança, vários cursos aí, nossa senhora, é um espetáculo hoje, é muito conteúdo, então que filtre mais o que a gente vem se alimentando, nós líderes, que redes sociais, que perfis a gente vem seguindo nas Sim. redes sociais, o que a gente vem assistindo, o que a gente vem sentindo, quais os comportamentos que a gente vem adotando, quais os resultados que a gente vem obtendo com esses comportamentos. Eu acho que fazer essa análise já dá um norte legal para começar um novo ciclo de atuação, um novo ciclo de liderança a partir de agora. Com certeza. E ganhar mais poder de ação, né? Então, hoje fizemos aqui a nossa live, Everton, sobre a dificuldade, né, em liderar, que pode estar sendo vivenciada por muitos, né? Espero que aqueles que nos assistiram, aqueles que vão nos assistir ainda na versão gravada, tenham tido, tenham se identificado, se identificaram, que tenham tido um aprendizado, né, através do nosso conteúdo, que eu acho que foi bem interessante, a conversa foi bem rica em informação, né, informações. Podemos gerar também aqui vários contrastes que eu acredito que sejam importantes, que sejam revistos por aqueles que precisam, né, passar, vamos dizer assim, é, melhorar, né, a sua maturidade profissional no que tange ao poder de liderança, ao poder de comunicação que é pertencente aí à sua posição de líder, né? Então, muito bom, Everton, parabéns aí pelo trabalho. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui e a gente vamos fazer outras lives, né? E fazer estender um pouco mais alguns tópicos que eu acho que merecem serem mais, vamos dizer assim, mais. Me falta a palavra agora, mas que Destrinchados, comentados. destrinchados, exatamente, destrinchados. Acho que eu já não falo essa palavra há muito tempo, mas que sejam mais destrinchados, né, para que a gente consiga oferecer mais valor para todos aqueles que são líderes ou que estão almejando serem líderes de um time, né? Lembrando aqui, ser líder não é necessariamente ser chefe, e ser chefe não é necessariamente ser líder, né? Então, comunique com o seu time, comunique com os indivíduos do seu time, porque você trabalha com pessoas, né? E, e é isso. Tá bom? Everton, mais alguma coisa a dizer? Galera, muito obrigado aí por todo mundo que fez parte aí, que esteve junto com a gente. Obrigado de coração, Felipe, gratidão por esse momento, por essa oportunidade. Hoje, declaradamente, eu digo felicidade para mim é do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, fazer uma coisa que eu tenho muita paixão em fazer, que é treinar equipes e lideranças, principalmente lideranças que desenvolvem suas equipes para terem melhores resultados. Todo mundo fica feliz, o negócio acontece, mas com o despertar de consciência desse indivíduo chamado líder que tem uma missão tão relevante nesse mundão hoje aí, tá? Obrigado, beijo no coração aí, Felipe. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Tudo de bom, Everton, e um bom resto do dia. Valeu.